Em 1 Coríntios, capítulo 11, e o seu versículo primeiro, que é bastante conhecido, que diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos ter a oportunidade nesta noite de estarmos falando de um módulo riquíssimo. Depois, quem não leu ainda, leia, pois é um módulo pequeno, porém de uma extrema importância, pois o módulo de hoje vai tratar diretamente com o nosso caráter, com o nosso eu. E isto é fundamental para a nossa trajetória como evangelista, né? Falar o nosso caráter conta muito. E nós temos aqui os objetivos, que é entender o princípio da influência bíblica, praticar excelência e integridade no cotidiano, desenvolver uma reputação de confiabilidade, liderar através do serviço e da humildade e multiplicar o impacto do reino, né, do reino de Deus. Vamos estar tratando desses objetivos aí, desses pontos, e eu creio que Deus falará aos nossos corações. E falar de caráter, quarta-feira foi uma bênção, né? A serva do Senhor ministrou com toda a autoridade e tocou em um assunto importante que é o fruto do Espírito. E não tem como falar de caráter, né, cristão, e não tocar no assunto do fruto do Espírito, que é que molda o nosso caráter, né? Mas nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos na igreja, participamos ali, nós nos aprofundamos no devocional, buscamos a Deus, mas tudo isto para depois refletir ao mundo, pois vamos justamente tratar do assunto que nós somos sal e luz do mundo. E para que serve o sal? E para que serve a luz? E é algo importante o que Jesus falou acerca do sal e da luz. E nós, como evangelistas, precisamos ser este sal, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo e em que o mundo está apodrecendo. Trazendo aqui para os jovens mais novos, né? Talvez vocês não saibam, mas há tempos atrás não existia a tecnologia que nós temos hoje, né, a industrialização, e não tinha facilidade, não existia geladeira. E como era que conservava os alimentos? Justamente através do sal. Era um dos objetivos do sal, para conservar o alimento. E você, como sal, você tem este objetivo. O mundo está apodrecendo, mas nós precisamos chegar antes que apodreça, para não deixar este mundo apodrecer. E isto não é muito com palavras. Hoje nós vamos justamente tratar deste assunto, que não vai ser muito falar, mas o nosso exemplo, o nosso caráter, a nossa forma de viver, fala muito mais que palavras. É por isso que o evangelista, o cristão, aquele que sai em missão, ele precisa ter uma vida voltada para exemplo de vida, para exemplo da sua forma de viver, pois isto fala muito diante da sociedade. Como é que nós estamos diante da sociedade? Isto é fundamental para a nossa trajetória como evangelista, como missionário, saber nos portar diante da sociedade. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que um dos requisitos, e principalmente o principal requisito para escolher um obreiro, era justamente ter uma vida ilibada. E lá vai descrever o que é necessário. Infelizmente, nós temos perdido isto na nossa trajetória, pois deixaram de seguir esses requisitos, e por não seguir esses requisitos, tem trazido prejuízos para a obra de Deus. Mas este requisito não pode faltar na vida daquele que quer fazer missão, que é ter uma vida, um caráter ilibado, principalmente no mundo que estamos vivendo, né? Um mundo em que há uma grande inversão de valores, há uma grande distorção dos valores, mas nós não negociamos os nossos princípios. E você é um influenciador. Nós estamos vivendo um período em que se fala muito em influências, né? Influência digital. Quem não já ouviu? Principalmente vocês jovens, né? Eu, na idade que estou, ouço bastante falar em influências digitais. Imagine vocês. Mas o que nós vamos tratar aqui de influência não é você se tornar uma potência, um potente influenciador digital. É além disto, e muito mais importante que isto. Porque você vai ser
uma influência da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Você não vai ser uma influência para promover a sua pessoa, mas promover o evangelho e promover Jesus Cristo. Então, ser uma influência para Cristo é mais do que ser um evangelista, né? É ser um sinal vivo. Você é um sinal vivo do reino de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus, ver o reino de Deus. Não só pela sua forma de se vestir, mas pela sua forma de se comportar, né? Você se comporta como cidadão do céu. Nós temos dupla cidadania, eu costumo dizer isso, que nós temos dupla cidadania, que nós estamos nesta terra, mas nós somos cidadão do céu. E sendo cidadão do céu, nós precisamos viver como tal, mesmo estando na terra, mas nós precisamos viver como tal. E é justamente uma forma de evangelizar. A sua forma de comportar, de negociar, de comprar, de vender, de trabalhar, a sua forma como você se porta no seu local. Esta semana aconteceu algo que uma pessoa, né, falando, conversando lá, e disse, aqui eu vejo que o irmão aqui, ele realmente é crente, porque ele chega e trata bem, porém, não negocia os meus princípios. Às vezes ele gosta até de brincar, mas na hora que ele está brincando, ele brinca com todo mundo, até com outras pessoas que são crentes. Eu falo brincar, não é, mas eu falo a forma de brincar que não é do cristão, né? Com coisas que não convém ao cristão. E ele já não brinca comigo, ele brinca comigo de outra forma, uma brincadeira saudável. Mas o tipo de brincadeira que ele faz com outras pessoas, ele já não faz comigo, porque ele sabe que eu não participo desses tipos de brincadeira. E isto é um exemplo que você passa. Não é você ser melhor, mas você foi chamado para ser sal, para ser luz. Então, no lugar que você chega, não pode existir trevas, porque você é luz. No lugar que você chega, não pode continuar a podridão. Por quê? Porque você é sal. Então, o conceito, né, de sal da terra e a sua aplicação para a nossa vida, né? O conceito de sal e aplicação. Nós vemos que, justamente em Mateus, capítulo 5, Jesus está tratando né, o conhecido como Sermão da Montanha, e Jesus começa a tratar de alguns assuntos, e eu gosto muito do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, porque é um capítulo riquíssimo do Evangelho de Mateus que trata com o meu caráter, que trata com como me devo comportar como cristão. Logo mais cedo, aqui no bate-papo que estávamos tendo antes de começar, estávamos falando justamente, né, a questão de crente e cristão. Muitas pessoas entrem para a lei de crente. E ele não sabe o que realmente é ser cristão. E ser cristão é justamente seguir a Cristo. E não é seguir a Cristo e onde ele estava, como naquela época. Jesus está lá e as pessoas ir. Não, é seguir os exemplos dele, os ensinamentos. Jesus foi o maior mestre que existiu nesta terra e ele não só falava, mas ele dava exemplos. E nós precisamos não só falar, mas ser exemplo. Porque falar, os fariseus falavam, e hoje ainda tem muitos fariseus falando, mas precisamos não só falar, mas ser exemplo daquilo que nós falamos. E ser sal é justamente isso, né? Então, Jesus nos chama de sal da terra. E na antiguidade o sal, como eu disse, servia justamente para conservar o alimento e dar sabor. Se não me foge a memória aqui agora, Jó capítulo 6 e versículo 6, a Bíblia vai falar que pode alguém, né, comer um ovo, a clara do ovo, sem o sal? Ninguém consegue aqui comer um ovo sem o sal. É preciso ter o sal para que dê o sabor. Mas deixa eu te falar algo interessante acerca do sal, para que nós possamos aprender. Você olha para uma panela, aqui tem as mulheres que cozinham e cozinham bem, eu sei disso, né? Que apesar de ser jovens, mas aprenderam aí com a mamãe cozinha bem. Você abre a panela, você vai poder observar alguns temperos, você vai perceber que tem corante, né? Por causa da cor, vai perceber alguns temperos. Mas você olhando para uma panela, você não consegue identificar se ela tem ou não sal. Mas quando você prova, você percebe que tem sal ou não tem sal. Então, o sal
ele serve para conservar o alimento, para dar sabor, mas nós, como cristãos, não podemos aparecer. Quem aparece em nossas vidas é Cristo. Quem aparece é Cristo. Um alimento sem sal, ele não tem sabor. Você não consegue, dependendo do alimento, comer este alimento, porque falta o sal. Mas o sal estando na panela, você não percebe, porque ele não tem que aparecer, mas ele é fundamental. Então, nós, como influenciadores, precisamos entender isto. Eu não posso me promover. Eu não sou influenciador e, infelizmente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm sido influenciadores para se promover. Nós fomos chamados para promover a palavra de Cristo, para promover o evangelho, né? Colocando na nossa prática, seja um agente de paz. Seja um agente de paz. Você é o sal, você é a luz. Quando não há luz, ou seja, a ausência de luz, existe o quê? Trevas. E nas trevas há confusão. Mas você chega, as trevas têm que se dissipar. E se acabou a treva, naquele ambiente agora há paz. Porque você chega no ambiente levando paz. Você vai até o ambiente levando paz. E a confusão tem que se acabar. Então chega trazendo soluções, trazendo paz. E para isto nós precisamos aprender algumas coisas na nossa trajetória, né? Defenda a verdade. Você é luz. E nós já conhecemos a verdade. Nós tivemos a lição passada que está tratando sobre a igreja e falar da igreja não conivente com a mentira. E nós precisamos ser este povo não conivente com a mentira, mas precisamos defender a verdade. Não se cale diante da injustiça ou da fofoca. Infelizmente, há pessoas que já não defendem mais a verdade, principalmente em meios de universidades, em alguns lugares que ele prefere se calar, esconder a sua identidade. E o influenciador, ele não esconde a sua identidade. Ele mostra quem ele é. Ele revela quem ele é. Ele não pode esconder a sua identidade. Às vezes não quer se envolver ou achar que vai entrar em conflitos e prefere estar no cantinho dele, quietinho, e não deixa Cristo transparecer na sua vida. Eu acho interessante o exemplo de Eliseu, que ao passar e a mulher dizia, vejo que este é um homem de Deus. E nós precisamos caminhar e as pessoas enxergarem isto. Não por sua forma de se vestir. Ali é um cristão porque está de terno, não. Ali é um cristão porque o exemplo dele condiz com isto. O exemplo dele condiz com o que ele vive, né? Com o que ele prega. Para não sermos fariseus, às vezes até colocar fardos pesados nas pessoas e viver totalmente diferente, né? Então nós somos influenciadores, mas um influenciador que é diferente da influência mundana, né? Mantenha padrões morais. E aqui, para aprendermos padrões morais, depois nós podemos recorrer lá em Gálatas, capítulo 5, onde vai falar do fruto do Espírito. E ali há uns padrões morais que nós precisamos seguir como cristão. Como cristão. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 23, a Bíblia vai dizer que eis que as coisas se fez nova. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí vai dizer, o homem que mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, aquele que enganava não engane mais, as coisas se fez novo, nós encontramos com Cristo. E este Cristo transforma.
E se nós vamos pregar que Cristo transforma, as pessoas precisam enxergar em mim que eu sou uma pessoa transformada. Eu não posso dizer que Jesus transforma e eu vivendo o velho homem, vivendo as velhas práticas, né? Nós precisamos seguir alguns padrões morais, né? Em um mundo que hoje relativiza tudo, as coisas, Isaías capítulo 5, versículo 20 já vai dizer que há uma inversão de valores. Ao mal, ao, ao mal chamam de bem, o bem mal, o doce de amargo, amargo doce. Isaías já falava acerca desta inversão de valores. E nós estamos vivendo em um meio, em uma sociedade que tem invertido os valores. Mas você não pode, de forma nenhuma, como cristão, para agradar talvez uma massa, inverter os seus valores. Para nós, o que é errado continua sendo errado e vai continuar sendo errado. O que é certo vai continuar sendo certo e assim será. A palavra do cristão vai continuar sendo sim, sim e não, não. Não pode haver variações de dúvida nas nossas vidas, na nossa trajetória. Né? Continuando, pois eu disse que, vixe, já está dando 10 horas, o conceito de luz no mundo e o seu poder, né? Em Mateus 5,14, Jesus nos chama de luz do mundo. 13, ele nos chama de sal. 14, ele nos chama de luz. E o que é luz, né? Como eu falei, a luz dissipa as trevas. Não tem como as trevas permanecer em um ambiente que tem luz. Até mesmo porque o que é trevas? Trevas é ausência de luz. Trevas nada mais é do que ausência de luz. E se você chegou como luz, se treva é ausência de luz e no ambiente já tem luz, logo automático não tem trevas. E nós precisamos ser luz em um mundo que está em trevas. Veja que a oração de Jesus para o Pai era que não tirasse. Pai, eu não peço que os tire do mundo. Mas Jesus orou para que nos guardasse neste mundo. Porque nós temos uma importância para esta terra, que é justamente ir e fazer discípulos e anunciar as boas novas. Já pensou? Se quando Jesus fosse, retornasse para o Pai, ele levasse consigo os discípulos? E aí nós não teríamos os apóstolos? O que seria do cristianismo? Ele não nos tira deste mundo, porque nós temos uma missão neste mundo, mas ele nos guarda neste mundo. E nós precisamos ser luz. Nós temos aqui o objetivo de ser sal e ser luz. Como influenciador, e infelizmente o mundo hoje está cheio de influenciadores, e nos entristece quando nós vemos alguns tipos de influenciadores neste mundo, e assusta mais ainda quando nós vemos influenciadores que têm levado pessoas ao caos, a uma distorção de valores, e quando você olha o número de seguidores dessas pessoas, que é assustador. Mas você vai sair daqui hoje com o objetivo de ser influenciador. E não é para você ganhar milhões de seguidores nas redes sociais, não. É para você ganhar almas para Cristo. Se neste ano conseguirmos cada um de nós ganhar uma, louvado seja o nome do Senhor. Mas se ganharmos 10, será maravilhoso. Mas o importante é fazermos a vontade do Senhor e fazendo a vontade, sendo influenciadores na vida de pessoas que às vezes está precisando de uma direção. Tem pessoas, irmãos, que está precisando de uma direção. Talvez ele não tenha um exemplo dentro de casa, talvez não tenha um exemplo na escola, não tenha exemplo bons por perto. E você pode ser este exemplo desta pessoa. Você precisa influenciar. Mas para isso nós precisamos também nos apressar para chegarmos primeiro. Eu tenho dito aqui que às vezes nós lamentamos porque cadê os jovens e não sei o quê, mas nós não estamos indo atrás. Não estamos influenciando os jovens. Estamos deixando os jovens sendo influenciados por outras coisas que o inimigo diz para ele que é legal. Precisamos influenciar, né? A prática da luz nas nossas vidas, né? Transparência. Viva de forma transparente
sem nada a esconder. Você é luz, você não tem nada a esconder. Sua vida precisa ser transparente, né? Como muitos gostam de dizer, a minha vida é um livro aberto. Que a nossa vida seja transparente para as pessoas. As pessoas possam olhar para você e ver verdade em você, enxergar verdade na sua vida, em tudo que você faz, né? Boas obras. As boas ações não são para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E falando em boas obras, quero voltar aqui até um pouco para a questão que nós trabalhamos pouco, questão da obra social. E é uma forma de evangelismo grande que atinge muitas pessoas e nós não temos noção disso. Infelizmente, nós trabalhamos pouco nesta área. Mas na questão das boas obras, nós precisamos fazer as boas obras. E Tiago fala fortemente acerca disto, quando ele diz que, de repente, chega alguém para mim com frio, e eu tenho o meu guarda-roupa cheio de cobertores que eu nem abri ainda. Que eu conheço pessoas que compram sem necessidade, tem as coisas lá, compra e vai empurrando lá no guarda-roupa e nem abriu ainda. Mas vai orar e dizer, vou orar aqui para Jesus te abençoar e te dar um cobertor. Isso é hipocrisia da minha parte. Eu tenho como socorrer o irmão e certamente Jesus enviou aquele irmão até a mim, porque sabe que eu tenho como socorrer, não, vou orar para Jesus, né, te dar o cobertor. Nós precisamos ter as boas obras. E estas boas obras não é para sermos ou engrandecer o nosso eu. É para glorificar o nome do Senhor. Para o nome do Senhor ser glorificado. E estas boas obras, aquilo que nós fazemos para o reino não é esperando nada em troca. Não esperando o reconhecimento do homem. Ou não, vou fazer aqui porque vou correr por cima de pau e pedra para o pastor me ver e eu ser consagrado, ou ter uma posição, ou mostrar que faço, não. As boas obras que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Esperança e ação. Seja uma voz de esperança em meio ao desespero, mostrando que sua fé oferece uma resposta real para os desafios da vida. Você já pensou quantas pessoas aflitas estão aguardando tão somente um abraço seu? Jesus te ama. E trazer uma palavra de esperança, de ânimo, e a pessoa passar a conhecer que existe Jesus Cristo que transforma as nossas vidas, que leva sobre si os nossos fardos pesados. É o fardo que pesa sobre nós, ele tomou, e o fardo dele é leve e suave. E aqui vai uma orientação, por quê? Hoje está até complicado ganhar almas. Porque Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. E aí nós mostramos um Cristo que tem um fardo que nem nós conseguimos carregar, e aí queremos trazer pessoas para cá, mostrando um fardo que não existe, um fardo pesado. Eu não estou falando aqui de liberação, do liberalismo. Não é isto. Mas eu estou falando de um evangelho distorcido que estamos anunciando e as pessoas não têm o interesse de conhecer a Cristo, de conhecer o evangelho. Não saber o que é ser cristão. E não se assuste não, que tem pessoas que têm anos e anos e não sabem o que é ser cristão. Que precisaria retornar para passar pelo discipulado, né? Seria necessário, mas que não vem ao caso no momento, né? E precisamos continuar aqui. Qual a diferença, né? Entre influência bíblica e influência mundana? A influência mundana foca na autopromoção, no querer status, querer reconhecimento. E principalmente hoje com a internet pagando, né? Para quem produz conteúdos e se promove, tem grandes visualizações.
Então, esta é a influência mundana. As pessoas querem se aparecer. Já a influência bíblica foca no servir, em apontar Cristo. E eu acho maravilhoso o Jesus que nós servimos, que ele tanto veio para servir e não para ser servido, e ele nos deu uma aula quando havia uma discussão entre os discípulos, um querendo ser maior que o outro. E aí o que é que Jesus diz? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser maior tem que servir. E aqui entra a importância da liderança, daquele que quer ser exemplo. Ele serve, ele faz, e os seus liderados o acompanham. É diferente o líder do chefe. O chefe manda. O líder, ele faz com que os seus liderados o acompanhem. E nós, como influenciadores, nós precisamos fazer com que as pessoas nos acompanhem em direção a Cristo. Diferente do fariseu que mandava e não fazia. Nós precisamos fazer e, fazendo, as pessoas nos acompanharão, porque nós somos exemplos. E este exemplo é com a nossa maneira de viver. Hoje nós estamos aprendendo mais mostrar ou exemplificar através da nossa vida mais do que falar. Mais do que falar. O nosso comportamento no nosso trabalho, na escola, na sociedade, no comércio. É isto que nós estamos tratando hoje, questão destes exemplos que nós precisamos ser nesta sociedade corrompida. Né? Mesmo em uma sociedade corrompida, mas nós decidimos não se contaminar, como Daniel, não se contaminar com os manjares do rei. Às vezes, os manjares parecem até agradável. Infelizmente, né? O inimigo não oferece bandejas que são desagradáveis aos nossos olhos. Vai oferecer bandejas que são aparentemente agradáveis, mas o fim é a perdição. E nós precisamos, como exemplo, não aceitar, recusar aquilo que o inimigo oferece e continuar com a nossa vida, com o nosso caráter ilibado. Sabemos que é difícil, mas se nós estamos em Cristo, nos tornamos uma nova criatura. E o Espírito Santo vai nos conduzir. Quarta-feira eu fiquei maravilhado, né, com a pregadora em falar que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para estar neste mundo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque senão nós vamos estar cheios de quê? Para sermos exemplos, precisamos estar cheios da presença de Cristo. Pois é Ele que faz com que, porque sozinho nós não conseguimos. É por isso que nós estamos tratando de caráter cristão. Porque necessitamos da ajuda de Cristo. Sem Ele, nem adianta tentar, porque nós não conseguimos. Até mesmo porque o homem é sujeito ao pecado. Nós estamos sujeitos aos desejos, é uma batalha constante. Mas quando nós estamos em Cristo, nós alimentamos o nosso espírito e procuramos ter uma vida com valores morais cristãos. E é necessário, é fundamental para aquele que quer evangelizar. Tem pessoas que morrem de medo de evangelizar na rua. Quando se organizava evangelismo, em todos os lugares ele ia, mas no dia que o evangelismo era na rua dele, ele não ia. Por que será? E nós precisamos estar, e principalmente na nossa rua, para que as pessoas, né, porque nós somos um exemplo para esta sociedade que se corrompe e as pessoas precisam olhar para você e sentir o desejo de ter o Cristo que você tem, de ter este Jesus, servir a este Jesus que você serve. Porque ele vai perceber que você é diferente. Praticando a excelência e a integridade, o evangelho em ação. A credibilidade de sua influência está diretamente ligada à coerência entre o que você crê e o que você vive. Olha como isto é importante e forte para as nossas vidas, né? A nossa credibilidade de influência, porque você não vai ser um influenciador com suas palavras,
mas com a forma como você vive. O que você crê precisa transparecer na sua forma de vida. Se eu creio que Jesus me restaurou, eu preciso viver como um homem restaurado. Eu preciso viver desta forma. Isto precisa transparecer para as outras pessoas, porque você é luz. As pessoas precisam olhar para você e ver que Cristo é na sua vida. Que você tem algo diferente, uma luz diferente. E esta luz você vai aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. Eu acho interessante que as pessoas, quando olhavam para os discípulos, quando aconteceu os primeiros milagres, o primeiro milagre na Porta Formosa, Pedro e João, e todos olham atônitos para aqueles homens. E ele aproveita a oportunidade e diz: por que está olhando para nós? O Cristo que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram, é este Cristo que fez este homem andar, que curou este homem. Então você tem a oportunidade para, a partir daí, falar de Jesus. O seu exemplo vai abrir uma oportunidade, portas para você falar. Mas quem não tem exemplo, precisa gritar, desesperado, porque ele não vai ter oportunidade de falar, mas com exemplos de vida, você vai ter oportunidades para falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas vão conhecer este Jesus que transformou a sua vida, transformou a minha vida, e continua transformando vidas. As pessoas precisam entender isto, que Jesus continua transformando. E que ninguém consegue se transformar sozinho. Hoje eu sou uma nova criatura porque eu conheci Jesus. Sem ele, não tem como ser uma nova criatura. Né? Praticando excelência e a integridade, o evangelho em ação. Conceito: a Bíblia nos instrui a fazer tudo de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Né? Tudo que nós fazemos é justamente para Deus. Aquilo que nós já falamos, nós não fazemos para agradar ou para aparecer para o homem. Nós fazemos para o Senhor. E tudo é de coração, porque eu sei que ele me chamou, eu sei o que ele fez por mim, eu sei qual é a minha missão, e o importante é fazer de bom grado, porque ele me alcançou e o meu desejo é que ele alcance outras pessoas. Se eu sei que a salvação é algo tão maravilhoso, por que não partilhar para os outros? E até mesmo porque ele diz que lá tem muitas moradas. Lá não tem só uma morada, lá há muitas moradas. E nós precisamos partilhar para as outras pessoas, mas isso de coração. Né? Sua ética de trabalho e sua busca por excelência em seus estudos ou profissão são uma forma de adoração. A forma como eu me comporto no meu trabalho. Algum momento eu creio que Elivanildo vai ter, né, essa oportunidade de falar sobre adoração para nós, porque muitos têm esse entendimento que adorar a Deus é estar na igreja e pegar o microfone. Na hora que vou adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Ele a todo momento. No meu trabalho, eu adoro a Deus. E como é que eu adoro a Deus? Com o meu exemplo de vida. O nome dele está sendo glorificado. No comércio, o nome dele está sendo glorificado. Nas minhas finanças, em tudo, o nome do Senhor precisa ser glorificado. O tempo todo. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Os irmãos estão quietos, ninguém abre o microfone aí, não fala nada. Pode falar, pode participar. Né? Busca por crescimento, né? Estude, melhore suas habilidades. Não é pecado você estudar, se aprofundar, ter aprimoramento contínuo. O que é que o apóstolo Pedro nos diz? Crescer, né, na graça e no conhecimento. E isto é importante, o crescer na graça e no conhecimento, porque não pode estar separado. Não vou entrar nesse assunto para não entrarmos em outro detalhe, mas não pode estar separado, porque tem gente que cresce na graça e não tem conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não cresce na graça. E é preciso os dois andarem juntos, graça e conhecimento. Atitude positiva. Em um ambiente de reclamações, seja a pessoa que chega com a solução. E isso até no nosso meio,
cristão que nós estamos, às vezes, com uma situação e todo mundo só vê problema, só vê problema. Às vezes uma forma de evangelismo, uma forma de ganhar os jovens, as pessoas só vê problema. Chegue com a solução. Onde quer que seja, não chegue com problema, chegue com a solução. O problema está exposto, você chega com a solução, porque você tem atitude positiva e você chega com a solução para o problema. Porque você tem a mente de Cristo, você é guiado pelo Espírito Santo e Deus vai te conduzir para chegar com soluções diante dos problemas. Não chegue com mais sendo um causador de problemas, mas chegue com soluções no ambiente que você vive e principalmente no nosso meio, na igreja, que às vezes é gente encontrando problema para tudo e não vê solução. Mas nós, como pessoas que têm a mente de Cristo, nós chegamos positivamente, encontramos solução, né? Não seja como os outros espias que viu problemas na terra gigante, seja como Josué e Caleb, realmente tem problemas lá. Mas aqui está a solução. A solução é Deus que nos prometeu. E se Deus nos prometeu, pronto, não importa qual problema que tenha. Se Deus lhe confiou este trabalho, não importa qual o problema que vai aparecer, vai ter solução, porque ele vai te conduzir e abrir a sua mente para encontrar a solução. Os outros espias só viram o problema. Josué e Caleb realmente tem problema, mas a solução é certa. Você tem a atitude positiva, não é você fazer vistas grossas para o problema e fingir que não tem. Não. É saber que tem, mas não perder a esperança e saber que tem solução. Saber que há solução para todos os problemas que apareçam. Alguém quer participar? Quer perguntar alguma coisa? Para entrarmos aqui em integridade financeira, eu quero terminar aqui em 5 minutos. Aqui é muito importante, né? Sermos honestos, fidelidade financeira, não participe de fraudes. E ainda mais no nosso país, que as pessoas veem vantagens em tudo. Um país que está tomado pela corrupção. Um país que está tomado pela corrupção. Mas não concorde, não aceite fraudes. Não participe, porque nós somos exemplos. Aquilo que mancha a nossa reputação, nós precisamos ser firmes em dizer não. Se vai manchar, eu acho interessante que minha esposa costuma dizer que a coisa que ela tem mais preciosa é o nome. Qualquer coisa que vai manchar o nome dela, pode ter certeza que ela briga de unhas e dentes para defender aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa honra. Então não participe de nada que vá manchar a sua honra, a sua integridade. Seja honesto em tudo que você faça, em tudo. Seja honesto, em nome de Jesus. Servir e liderar com humildade. A influência que constrói. E aqui entramos em um ponto muito importante. Questão da humildade, de servir, de liderar com humildade. Até mesmo porque nós temos o maior exemplo de humildade que é Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo já começa nos orientando, né? De sorte que haja em vós a mesma humildade que houve em Cristo Jesus. Este mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E ele viveu nesta terra em toda humildade. E não confunda, humildade, eu estou dizendo isso aqui porque eu conheci um irmão, já faleceu, e era professor, né? Professor secular, mas ele andava assim, todo largado ia para a igreja assim de sandália, todo largado mesmo, porque para mostrar humildade. Então não confunda uma coisa com a outra. Não vai viver de forma relaxada e dizer porque eu sou humilde, não. A humildade, ela vem de dentro para fora. É você reconhecer o outro,
é você reconhecer o espaço do outro. Humildade vai além da sua forma de se vestir ou da sua condição financeira. Porque você já viu dizer fulano é humilde, querendo dizer fulano é pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre, não. Humildade é algo profundo e nós precisamos ser humildes. É o conceito, o maior líder da história é Jesus, né, que nós já falamos, não veio para ser servido, mas para servir. E o líder, como já falamos anteriormente, o líder, ele serve, ele servindo, ele faz com que os seus liderados sirvam. Porque ele não manda, ele faz. Ele não ordena, ele faz. É diferente. É diferente. E Jesus, ele nos deu um exemplo grande quando ele lava os pés dos discípulos. Aí nós precisávamos entrar na história dos judeus e tudo, mas o tempo não, para que os irmãos pudessem compreender o que Jesus fez, que era algo dos servos, e ele se colocou ali para servir. Ele veio para servir e não para ser servido. Na prática, os nossos olhos atentos estejam sempre atentos às necessidades dos outros. Precisamos estar atentos às necessidades do nosso próximo. E ter um serviço desinteressado. Ajude sem esperar nada em troca, nem mesmo reconhecimento. E aquele que faz, esperando reconhecimento, quando não tem, imagine o tamanho que fica, né, que nem diz, o tamanho que fica a cara. Não me reconheceu, começa até a reclamar porque ele quer reconhecimento. E aquele que faz para Jesus, ele não quer saber de reconhecimento do homem. Até mesmo porque o nosso galardão é no céu, não é aqui. Eu não quero receber galardão aqui. É claro que o líder, ele precisa sempre elogiar, ele precisa animar os seus liderados, ele precisa reconhecer, mas nós que fazemos não esperamos reconhecimento. Mas o bom líder, ele reconhece o trabalho que os seus liderados estão tendo e até mesmo porque isso dá um ânimo, dá um combustível para os liderados, né? Ações simples, pequenos atos de bondade, como oferecer uma carona, ajudar com uma tarefa e simplesmente ouvir pode ter um impacto imenso na vida do seu irmão, na vida do próximo, na vida das pessoas. Devemos ser solícitos, né, ao próximo. Isto é importante para as nossas vidas. Liderança com humildade, guiando pelo exemplo. A liderança cristã não é sobre dar ordens, mas sobre inspirar pelo exemplo. Dar ordem, como eu disse, é o chefe, né? O chefe ordena e a pessoa tem que fazer. Como às vezes nós falamos o nosso patrão, onde nós trabalhamos. Chegamos lá e o chefe diz, faz isso, e precisamos fazer. Mas o líder não, o líder ele é exemplo. Ele não dá ordens, ele faz e com o exemplo os seus liderados o acompanham. É diferente o chefe do líder. Assuma a responsabilidade. Né? Às vezes alguma coisa não dá certo, e a gente vê isso desde do Jardim do Éden, não deu certo, bora procurar quem colocar a culpa. Senhor foi a mulher foi a serpente. Mas que nós possamos assumir a responsabilidade quando as coisas, né, não dá certo, em vez de estar colocando culpa no outro, mas também reconhecer que nós poderíamos dar o nosso melhor para que aquilo que era para ser feito pudesse ser feito com excelência. Mas se não foi feito, que possamos ver onde erramos e nem por isso também parar, mas continuar fazendo aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. Eleve os outros, elogie, encoraje, dê crédito a quem merece. Como já falamos anterior, é preciso reconhecer também, principalmente os liderados, para que eles possam ter ânimo, ter combustível para continuar fazendo a obra do Senhor. Seja acessível, mantenha-se aberto para ouvir as opiniões dos outros, mostrando que você valoriza as pessoas. Eu tive, tem pouco tempo, uma disciplina na minha aula de teologia que falava sobre liderança e a respeito desses assuntos que nós precisamos ouvir. Você pode até não colocar em prática aquilo de repente você, como líder, você olhou e disse, não, a ideia
Por exemplo, a ideia de Elivanildo é boa, mas é boa para um outro momento ou para um outro local. É uma ideia excelente, mas eu preciso ouvi-lo. E se for boa, colocar em prática. A ideia não foi minha, eu não quero nem ouvir, mas o líder ele tem que estar aberto a ouvir as pessoas. Aquele que é exemplo, ele precisa ouvir as pessoas. E discipulado internacional, né? Invista em uma ou duas pessoas para que você possa ensinar a viver os princípios cristãos. Nós fomos chamados para fazer discípulo, para discipular as pessoas. Começamos aqui antes da quem os primeiros que entraram aí pegou um debate importante acerca do discipulado, que precisa ter na igreja. Mas nós também precisamos discipular e principalmente através do nosso comportamento. Precisamos ser discipuladores em meio a este mundo em que nós vivemos, né? Delegar e confiar, dê oportunidades. E aqui vai algo muito importante para a sua vida. Não sei se aqui tem líderes de algum departamento. E o líder, ele precisa fazer líder. Tem pessoas que chega o momento dele, ele encerrou, mas vai colocar quem? Ele lidera um grupo de pessoas e daquele grupo de pessoas ele não foi capaz, porque o bom líder faz líder. Ele não foi capaz de fazer um líder. E o bom líder faz líder. Você delega, confia e observe de longe, não pressione ali, que às vezes tem gente que delega uma função, mas não confia na pessoa e tá ali colado na pessoa, não dá oportunidade a pessoa fazer. E você precisa fazer líderes. Até mesmo porque o amanhã pertence a Deus. Eu estou aqui nesta terra hoje e não posso não estar amanhã. E aí, eu não fui capaz de preparar um líder. É, aqui na nossa congregação, quando saímos da frente da obra, o dirigente que veio, ele ficou maravilhado, porque, assim, questão dos irmãos, praticamente todos na congregação, têm capacidade de abrir o culto, de trazer uma palavra, de fazer o trabalho, de dirigir um culto, porque foi dado oportunidades a todos para dirigir, para pregar, para fazer. E é fazendo que se aprende. A prática vai aperfeiçoar as pessoas e você precisa delegar e confiar, porque praticando as pessoas vão aperfeiçoar. E você será um bom líder porque você fez líder. E celebre o sucesso dos outros, né? Alegre-se com o sucesso dos seus discípulos, daquele que você discipulou, em ver ele crescendo, se destacando. Eu trabalhei com, eu não gosto muito de dar exemplos, assim, daquilo que, mas como é de algo que nós estamos falando de ser exemplo, e eu trabalhei com um grupo de jovens em Aurelino Leal, e o grupo de jovens tinha cerca de 40 jovens. E trabalhando com eles, eu comecei a descobrir quem tinha, assim, o dom para ministrar, para louvar, e eu levava, no meio da semana, eu via com o dirigente da congregação e dizia, eu estou indo, e vê aí, fulano vai ser o cantor oficial e fulano vai ser o pregador. E eu louvo a Deus que hoje tem pessoas que até hoje têm pregado em congressos e começou nas congregações sendo levado, a gente ia com o grupo todo de jovens e eles ministravam e vinham de lá feliz e já ficava empolgado para saber qual congregação a gente ia na próxima semana e quem ia pregar e quem ia louvar. E muitos se destacaram desta forma, porque estavam tendo oportunidades para crescer. E é necessário termos oportunidades para crescer. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e lembrando, no início eu estava pensando em trazer aqui, mas não foi possível, em trazer 1 quilo de sal fechado, como nós estamos falando de sal, e eu queria falar para vocês, porque hoje nós estamos vivendo isto. O sal, porém, o sal embalado, fechado. E o sal fechado, ele não tem muita utilidade. Tem pessoas que ele não perdeu
A sua essência é de sal, mas está embalado. Mas é preciso abrir esta embalagem e dar a função que realmente precisa ser dada ao sal. E às vezes nós estamos dentro da igreja embalado, sendo o sal ali, muito sal junto, um perto do outro. Mas é preciso agora ir fazer a função do sal, que é fazer com que este mundo não se corrompa, não apodreça. Você é um sal, e a sua função não é para ficar embalado. O sal, você não vai no mercado, compra um quilo de sal e bota lá no armário e deixa ele embalado pro resto da vida. Não, você vai utilizar. E o sal é justamente para ser usado. Nós somos sal para sermos usados por Deus neste mundo, para que este mundo não apodreça. Que Deus possa usar a sua vida, a vida de cada jovem, em nome de Jesus, que nós possamos ser sal e ser luz neste mundo que está apodrecendo. Mas em nome de Jesus, este mundo será restaurado, muitas vidas serão restauradas, porque Deus é fiel e Ele conta contigo.